Quem está preparado? Eu confesso que não foi fácil. Nunca é fácil. Mas dessa vez eu passei mais tempo do que o normal. E a sensação que eu tive é que o Espírito Santo calçou as luvas, colocou o protetor bucal. E ontem eu chorei como criança, sozinho, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus. E eu estava animado, empolgado com aquilo. O pastor Tiago falou aqui, é verdade, né? A Santa Ceia cair no domingo de Páscoa. Então não tem como, num domingo de Páscoa, a gente não falar do sacrifício de Jesus Cristo. Sabendo que nós vamos participar da mesa instituída e redefinida em Cristo Jesus nessa noite. E eu comecei a escrever, eu comecei a chorar, e eu lia mais um texto, e chorava mais um pouco. Aí a pastora chegou perto, falei, aproveita, vem aqui, porque eu preciso compartilhar com você, para assimilar as coisas no coração. E aí eu comecei a falar com ela, comecei a contar, e falar, olha, Deus está falando comigo isso aqui, comecei a chorar. Aí ela olhou para mim e disse, viu, calma, deu uma bugada aqui na minha cabeça. Eu entendi parte do que você está falando, mas você tem que ser objetivo, você tem que ser um pouco mais claro. Falei, Jesus, agora eu vou tentar colocar tudo em ordem. E eu passei bastante tempo, né? Não sei se você anotou o tempo que você estava falando. Você já está sentado aí metade do dia. Fiquei a tarde inteira ali aproveitando esse tempo com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração nessa noite. E é por isso que eu te perguntei se você está preparado. Então aperta os teus cintos. Diante de tudo que nós vivemos até agora, eu já podia ter decolado, porque a presença de Deus é de fato muito real nesse lugar. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente de como você entrou. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai tocar no teu coração, de acordo com aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Então abra o teu coração e permita que o Senhor toque na tua vida nessa noite. O pastor Tiago já orou aqui, mas a minha oração é para que eu não seja nenhuma interferência naquilo que Deus tem para fazer nessa noite. Eu estava orando ali pedindo, Deus, o que eu anotei que não está no teu coração, não deixa eu falar. Mas se tem algo que eu ainda não anotei ali e precisa ser falado nessa noite, que o Senhor tenha liberdade para fazer. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 22, o verso 19, acho que está na tela. Eu vou ler o 19 e o 20. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. E o tema da minha mensagem hoje é o Cordeiro, a cruz e a mesa. Ficou lindo a arte aí, hein? Você faz uma foto aí depois, porque o pessoal está caprichando, né? Deus está dando criatividade, graças a Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que é o sacrifício que ainda fala. O pastor Tiago já trouxe aqui uma mensagem a respeito da oferta e falou somente da entrega de Cristo na cruz, do Calvário, no meu lugar, no teu lugar, em nosso favor. E quando a gente olha para Jesus e o sacrifício dele na cruz, a gente percebe que Jesus não somente participou da Páscoa, mas Jesus ele vem para redefinir a Páscoa. Ele vem para mudar tudo. E hoje, querido, quando nós olhamos para um dia que é comemorado a Páscoa, a gente vê que o mundo tornou esse dia um evento. É um dia que existe uma expectativa do comércio, de um negócio, de uma oportunidade de fazer uma renda extra. O mundo secular instituiu até um símbolo para essa Páscoa. Um símbolo que não tem nada a ver com o símbolo verdadeiro, que é o Cordeiro. Aí instituiu-se o coelho da Páscoa.
E como se não bastasse ainda, esse coelho bota ovo de chocolate. Essa era a expressão que eu esperava. Aí existe alguns outros rituais que acontecem no dia de hoje. Quem comeu peixe? Eu comi churrasco hoje. A família foi lá em casa e a gente preparou um almoço em família. Mas você está vendo como a Páscoa é comemorada e nós cristãos muitas vezes deixamos de participar da Páscoa como a Bíblia nos orienta. Enquanto o mundo tem um símbolo instituído que é comemorado, que é difundido e divulgado. E eu não estou dizendo que está errado, tá? Lá em casa tinha uma polaquinha que estava ansiosa pela caça aos ovos. E o mais engraçado é que a ansiedade dela, e nós estávamos brigando com ela até antes do culto, porque ela queria gravar um vídeo com um microfoninho, falando sobre o significado verdadeiro da Páscoa. Não era pela caça aos ovos, porque ela já sabia que aquele adesivo da patinha, a avó tinha comprado com ela. Que o chocolate que ia estar escondido era o que ela escolheu. Só faltou ela montar a caçada dos ovos dela em casa. Mas falei, viu, deixa eu recortar aqui, já que você sabe que não tem coelho, já que você sabe que sou eu. Vai assistir um desenho e deixa a gente terminar esse negócio aqui. E ela levantou, ela leu as pistas, pegou o chocolate, mas ela estava brigando com a gente, porque ela queria pegar um microfoninho e gravar qual é o significado verdadeiro da Páscoa. E nós muitas vezes como cristãos, nós não conseguimos entender que a Bíblia trata a Páscoa não como um evento, mas como um princípio espiritual. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que antes de existir cruz, já existia um cordeiro. Antes de existir uma Páscoa e um coelho, existia um cordeiro que estava sendo preparado para uma missão, porque a cruz, ela de fato não era o final como foi falado, mas a cruz de Cristo era uma missão, era a missão do Filho. A palavra de Deus vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo em favor de muitos. O próprio Deus se agradou em moer o seu Filho, entregar aquele que ele amou, o mundo, né? Amou o mundo de tal maneira, entregou o seu próprio Filho. É um princípio espiritual. Mas espera aí, pastor, então quer dizer que antes de Jesus vir, ele já sabia dessa missão, ele já tinha um objetivo na terra, já tinha uma missão. Apocalipse vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar o homem no pó da terra, soprar a Zoe, a própria vida de Deus naquele boneco de barro, o cordeiro pascal já tinha sido morto antes do mundo ser fundado. Anote aí Apocalipse 13:8, depois você lê em casa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, sempre nós temos ouvido falar isso, nós temos falado sobre isso, você já me escutou falando sobre isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele sempre aponta para Cristo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que tudo que acontece no Velho Testamento, ela está apontando para um único lugar, para Jesus Cristo. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós temos um casal, Adão e Eva, que escolhe desobedecer ao Senhor, causar a separação entre Deus e o homem. A palavra de Deus vai dizer que eles tentaram com as suas próprias forças esconderem o seu pecado, porque eles perceberam que eles estavam nus. E aí mais à frente nós vamos ver que Deus vai fazer o primeiro apontamento para substituição, o primeiro sinal de substituição na Bíblia, porque aí Deus fala assim: olha, não adianta, você pecou, você errou, mas não é pelo teu esforço, não é pela tua mão. Eu vou pegar um cordeiro aqui, vou pegar um animal, vou derramar o sangue desse animal, e a partir do sangue desse animal eu vou cobrir os teus pecados. Deus já estava mostrando o primeiro sinal de uma substituição que aconteceria em Cristo lá na frente, aonde um cordeiro sem mácula, sem rugas, sem defeitos, sem ossos quebrados, seria
morto, moído e pregado numa cruz com o sangue vertido para quê? Para cobrir o meu e o teu pecado. Aconteceu lá no paraíso e Deus já estava apontando para o dia de hoje. Aí quando nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vemos em Gênesis 22 que Abraão precisa entregar o seu filho. E o que é que fala a palavra de Deus? Deus proverá o cordeiro para si. No Êxodo fala do cordeiro pascal. Tudo isso apontava para Jesus Cristo. Então, querido, a cruz não foi o fim, mas ela também não foi o começo. Espera aí, pastor, agora o negócio ficou estranho. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que a cruz de Cristo foi o cumprimento de alguma coisa, de algo que Deus já vinha revelando. Deus já vinha mostrando para a humanidade que ali na frente seria necessário que uma pessoa morresse em sacrifício vivo naquela cruz, para salvar muitas outras que viriam depois. Nessas muitas outras estamos incluídos eu e você, porque através do sangue de Jesus Cristo derramado lá naquela cruz, Ele nos deu acesso ao Santíssimo Lugar, nos reconectou com Deus e nos tirou daquele lugar de afastamento, aonde pelo pecado nós não podíamos mais ter uma relação com Deus, um relacionamento com Ele. Então, querido, como nós ouvimos aqui na conferência, Deus não é pego de surpresa, Jesus Cristo não apareceu do nada, Jesus Cristo é o cumprimento de um plano eterno, e esse plano é o plano da salvação, é o plano da redenção que Deus tinha estabelecido antes da fundação do mundo, para mim e para você. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Antes que tudo isso acontecesse, Jesus já estava preparado para mudar a minha e a tua história. Jesus Cristo olha para a cruz, e a cruz não é um improviso de Cristo, não é um improviso de Deus, mas é uma missão de Cristo. E Deus já vinha revelando isso. Antes de existir a cruz, já existia um cordeiro. Antes de a humanidade se perder e se afastar do Senhor por conta do pecado, já existe um cordeiro. Esse cordeiro já foi morto antes de tudo isso. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não tem redenção. Eu vou ler com você Hebreus 9, do 22 ao 26, olha o que diz a palavra de Deus. Esse é um texto que vai falar sobre o sacrifício de Jesus ser perfeito e de não ter necessidade de ser repetido, e ele vai continuar falando sobre o sacrifício de Cristo ser eficaz para sempre. E olha o que diz a palavra de Deus, e aqui eu chorei como criança. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, enquanto era a lei, Deus já mostrava que mesmo no período da lei, antes de Jesus Cristo, apontando para Cristo, o sangue precisava ser derramado para que houvesse remissão dos pecados. Mas em Cristo era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém ao mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aleluia! Uma vez por todas, Jesus Cristo se entregou a si mesmo para aniquilar o pecado, acabar com a culpa que estava sobre o homem. Sem sangue, querido, não tem aliança. Sem sacrifício não tem acesso. A palavra de Deus está dizendo aqui que o sumo sacerdote todos os anos precisava repetir o mesmo ritual para expiar o pecado do povo, com o sangue alheio.
ele se preparava. Se ele suasse, ele tinha que trocar a veste para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque não era pelo esforço dele. Você já viu isso em algum lugar? Nós já falamos a respeito do esforço não ter efeito sobre o pecado. Lá no Êxodo, a ordem de Deus na Páscoa foi: peguem um cordeiro, que não tem defeito, que não tem osso quebrado. Essa é a 10ª praga do Egito. E o meu povo vai matar esse cordeiro, vai derramar o sangue, vai pegar esse sangue e vai passar sobre o madeiro dos umbrais das portas. E quando eu passar, eu não entrarei ali, eu não ferirei ninguém. Existe uma morte de um cordeiro, um sangue sendo aplicado sobre o madeiro e uma ordem de Deus para que a carne daquele cordeiro fosse consumida. Então o povo, além de sacrificar e de aplicar o sangue, precisava participar do corpo daquele cordeiro. Alguma coisa ali na frente e seria viria a realidade, tornaria a realidade. Quando nós falamos disso, alguém percebe alguma semelhança com algo que Deus já vinha apontando e que já vinha revelando ali na frente? Você pegou aí ou não? Quando nós olhamos para o Êxodo, nós vemos um cordeiro morto com sangue aplicado, aonde as pessoas precisavam participar. Em Jesus Cristo, um cordeiro sem mácula, sem pecado, derramou o seu sangue no madeiro, o sangue sendo aplicado, e dizendo: olha, depois de mim virão muitos outros, eu morro como filho unigênito, mas no terceiro dia ressuscito como o primogênito, o primeiro de muitos. Então, querido, nós precisamos entender que a Páscoa, no contexto bíblico e na história da humanidade, é muito mais do que um marco ou de uma oportunidade de negócio, mas é um princípio espiritual, qual nós precisamos entender e participar. Ah, não adianta nada, pastor, então se eu não participar? Não adianta. Se você não entende e você não participa, o sacrifício de Jesus tem sido em vão na tua vida. O que nós estamos vivendo hoje, querido, isso que nós estamos vivendo agora, não começou agora, começou com Jesus Cristo, começou com Deus, antes da fundação do mundo, preparando um caminho de salvação para mim e para você. Tudo já apontava para Ele. Hebreus 10, no primeiro versículo vai dizer que a lei era uma sombra. Deixa eu te perguntar, a sombra, ela é real? Sim ou não? A sombra é a realidade? Não, ela não é a realidade. Mas ela aponta a realidade? Ela mostra o que é a realidade? Quando nós estamos diante do sol, quando nós estamos diante da luz, nós fazemos uma sombra, a sombra nos acompanha. Essa sombra, ela aparece aqui, então por isso a confusão no sentido de saber se é real ou não. Ela está aqui, mas ela faz sombra a algo que é verdadeiro, e é por isso que a palavra de Deus vai falar a respeito disso. Hebreus diz que a lei era a sombra daquilo que se tornaria realidade. Então tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, foram vários sacrifícios, nenhum deles foi suficiente, foram vários cordeiros, foram várias comemorações de Páscoa, era uma prévia, era uma sombra, era uma figura daquilo que ainda estava para acontecer. Não é a realidade. Jesus Cristo vem como realidade. Enquanto o Antigo Testamento aponta uma sombra de algo que viria lá na frente,
Jesus Cristo é essa realidade. O Cordeiro do Egito, ele não era o final, ele apontava para algo que iria acontecer. Os sacrifícios, querido, não eram completos, tanto é que a palavra de Deus vai dizer que eles precisavam ser repetidos todos os anos, por várias vezes. Para quê? Para expiar e cobrir o pecado do povo. Todos os anos isso se repetia, porque esses sacrifícios não eram suficientes. Mas existe um Cordeiro perfeito, que não conheceu o pecado. A palavra de Deus vai dizer que Deus o fez pecado por nós, e ele morre numa cruz, o sangue derramado para salvar a minha vida e a tua vida, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: olha, Jesus Cristo foi morto uma única vez, porque o sacrifício dele na cruz foi suficiente, não há necessidade de repetição mais. Acabou. Aquilo que acontecia lá atrás era uma sombra, uma prévia do que viria, mas quando Jesus vem, a realidade toma conta do nosso ser e muda tudo o que nós estamos vivendo. Jesus é suficiente. Não interessa, eu nem quero saber qual é a tua preocupação. Nós cantamos aqui: o teu nome é cura, ele dissipa as trevas, ele acaba com a depressão. Quando Jesus Cristo entra, até a tristeza ela tem que se alegrar, porque Jesus Cristo é suficiente na minha vida e na tua vida. Aleluia! Deus é bom demais. Quando Jesus vem, querido, ele não aponta para mais nada. O que apontava antes, apontava para ele. Quando ele vem, ele se torna realidade, e tudo aponta para Jesus. Por isso que as pessoas olham para nós hoje e dizem: nossa, mas eu não gosto de conversar muito com o pastor Fernando. Tudo é de Deus. Tudo ele vê demônio, tudo é coisa do capeta. Aquele que é do alto, ele percebe as coisas pelo alto. Aquele que é do Espírito percebe as coisas pelo Espírito. Charlene às vezes fala para mim: mas você só vê o copo meio cheio. Sempre tem um lado positivo, Deus está sempre guardando. Perdi o voo, sexta-feira, 6 horas da manhã, cancelaram meu voo. Fiquei bravo, estava longe, estava em Maringá, podia estar aqui mais perto. Vim de carro, e vim ouvindo a palavra de Deus no carro. 6 horas, 6 horas e pouco, levei para chegar aqui, e a Bíblia falando, e eu chorando no carro. Vai ter que ir de carro, vou, graças a Deus tenho carro e é locado pela firma, não vou pagar nada, vou embora. Porque quando Jesus chega, ele muda tudo. A tristeza, querido, quando Jesus chega na minha vida, na tua vida, ela tem que se alegrar. Nem a tristeza consegue permanecer triste. Jesus chega, tudo muda. Antes de Jesus o sacrifício era todo ano, não resolvia completamente. Quando Jesus vem, o sacrifício é uma vez só. De uma vez por todas, ele resolveu o problema da humanidade, querido. Antes precisava de repetição, mas Jesus é suficiente. Jesus faz uma vez só. O sacrifício que Jesus fez na cruz é tão suficiente que ele continua valendo até os dias de hoje. Ele continua falando até os dias de hoje. O sangue de Cristo derramado naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar, continua falando até os dias de hoje. Continua mudando a nossa história, mudando a nossa vida. Eu queria fazer tal coisa, mas isso aqui não vem de Deus, eu não posso fazer isso. Isso aqui não vai agradar o coração do Pai. E aí nós paramos de fazer as coisas por medo ou por receio, e nós passamos a fazer as coisas porque nós amamos, porque nós não queremos entristecer o coração daquele quem nós amamos. Nem anotei aqui, mas Deus está falando, eu vou falar. Eu passei um tempo da minha vida que eu tinha medo de pecar, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Fala, não posso errar, porque se eu errar vou para o inferno. E quando eu conheci Jesus, quando ele chegou na minha vida, quando tudo começou a mudar, e o amor começou a florescer dentro do meu coração, sabe aquela chama do primeiro amor?
começou a brotar no meu coração, nunca mais parou. Hoje nós estávamos no carro e Deus estava falando conosco, lembrando daquilo que Deus tinha falado quando eu tinha 18 anos, enquanto eu estava fora dos caminhos do Senhor, depois de crescer na igreja. Deus falou para minha mãe: vou dar corda para ele para ver até onde ele vai, mas a hora que eu puxar eu vou trazer ele para bem perto, porque eu vou mudar a história dele, vou construir algo que vocês não conseguem imaginar. Eu tinha medo de pecar, de fazer coisa errada, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Hoje eu tenho medo de pecar, porque eu não quero entristecer o coração daquele que me amou primeiro. Hoje eu penso duas vezes antes de errar, de fazer coisa errada, porque a escolha é minha, porque eu não quero entristecer o coração daquele que me amou primeiro. Hoje eu falo: Jesus, é só pelo Senhor, é só pela tua presença, mas eu não quero. A minha carne está falando: vai, faz, e eu estou dizendo dentro: não, eu não sou dessa terra, eu sou totalmente transformado por Jesus Cristo, pelo céu. Então eu não vou entristecer o coração do meu Pai, não vou entristecer o coração de quem eu amo. Muda a percepção, muda a lente, a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos as coisas, elas são vistas através de uma outra lente. Nós passamos a entender as coisas a partir do céu e não mais da terra. Colossenses 2,17 vai dizer: essas coisas são sombras, mas a realidade é Cristo. Jesus Cristo é a nossa realidade. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus não vai trazer tudo de uma vez só. Deus revela as coisas em partes. Nós estávamos falando sobre isso, né, pastor Tiago, pastora Dai, durante essa semana. Falei: olha, Deus falou comigo a respeito disso, e é assim e assim. Aí eles ficaram me olhando: tá, vai, seja mais claro, termina. Falei: calma, Deus só falou essa parte, agora nós vamos esperar aquilo que Deus vai fazer ali na frente. Deus vai continuar falando, mas Deus vai revelando em etapas. No Gênesis ele faz o primeiro sinal de uma substituição. Lá mais para frente em Abraão ele vai prover o cordeiro. Lá no Pascal ele vai dizer: olha, mata o cordeiro, usa o sangue, participa do que foi feito. Lá na frente Isaías vai dizer: mas ele foi transpassado. Isaías é conhecido até hoje como profeta messiânico. Existiam vários dilemas a respeito de Isaías, achando que esse livro tinha sido escrito por dois profetas diferentes, porque era impossível aos olhos do homem entender que Isaías no seu tempo trazia uma profecia de futuro com tantos detalhes, e Deus foi revelando aos poucos aquilo que em Jesus ia se cumprir. Aconteceu lá no Egito, na 10ª praga, mas antes do Calvário houve uma noite, aonde a morte passou, e o sangue no madeiro, nos umbrais das portas, trouxe salvação, e permaneceu aquelas pessoas vivas dentro da casa, por uma ordem de Deus. Antes da cruz, houve uma noite, para mim e para você, aonde nós estávamos perdidos, oprimidos, distantes de Deus, mas o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Um sangue foi aplicado para dizer assim: olha, os portais dos céus estão sendo abertos, através de mim as coisas vão ser diferentes. Eu vim para redefinir a mesa e a participação. A ceia em Jesus Cristo é diferente. E agora vocês não têm mais culpa. Agora vocês não estão mais separados de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo, para que com espírito de ousadia nós pudéssemos entrar até a presença de Deus. O relacionamento que Deus esperava com o homem foi reestabelecido por meio de Jesus Cristo. Eu não tenho mais tempo, não vou avançar muito mais do que isso. Segura aí.
A Páscoa, querido, começou com o cordeiro. Depois você lê em casa, anota aí, Êxodo 12. Êxodo 12 vai trazer o que eu estou falando aqui para você. No Egito o povo estava escravo. Põe aí o primeiro ponto, já que você fez tão bonito esses slides. Coloca aí o primeiro ponto, para a gente usar o slide. O primeiro ponto é a Páscoa que começa com o cordeiro. Deus vai estabelecer um caminho de proteção e salvação para o seu povo. Nós já falamos sobre isso, o cordeiro sem defeito, o sangue sendo aplicado, a carne consumida. Êxodo 12, 13 vai dizer que quando eu vir o sangue eu passarei por vós. O anjo da morte não entrou na casa porque tinha um sangue aplicado sobre o madeiro. Obrigado. Esse está aparecendo bastante aqui no retorno. Colocaram uma letra desse tamanho dizendo que está passando aí atrás, mas aqui não. Eu não vi que o ponto está aqui, ó. Você viu que chique? Esse slide tem até movimento. Deus é bom demais, né? Eu não podia deixar de usar. Deus é fiel, querido. Não basta, querido, o cordeiro morrer, o sangue ser aplicado, mas o cordeiro, ele precisa ser consumido. Nós precisamos entender o que Deus fez em Jesus Cristo para a mesa da ceia que nós vamos participar daqui a pouco. Nós precisamos participar da ceia com entendimento, porque senão o cordeiro que morreu, o sangue sendo aplicado no madeiro, foi em vão. Repita comigo: o sacrifício só protege quem participa dele. Não pedi para olhar para o lado. Tem alguém me olhando feliz aqui na frente. Vamos em frente. Jesus é esse cordeiro. João vai dizer: eis o cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, querido. Jesus não foi vítima. Jesus veio para cumprir um plano e uma obra de redenção e salvação. Deus não é pego de surpresa, querido. Nenhum dos seus ossos será quebrado, João vai dizer. E ele não teve os ossos quebrados. Não conheceu o pecado, mas Deus fez dele pecado do mundo. A história da cruz vai trazer o momento mais terrível e mais sombrio da humanidade. Nós sabemos que o pecado é o que nos afasta de Deus, é o que nos impede de termos um relacionamento com o Senhor. Em toda a caminhada de Jesus na terra, nós vemos Ele chamando Deus de Pai. Abba, Paizinho. E naquele momento da cruz, quando o pecado da humanidade recai sobre Ele, Ele vai clamar: Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Porque naquele momento o pecado do mundo foi colocado sobre Jesus Cristo. E Deus não tem parte com o pecado. Naquele momento é como se Jesus dissesse: Deus, Pai, Paizinho, por que você virou as costas? Por que você me abandonou? Porque ali, com o pecado do mundo, não existia mais relacionamento com Ele. Enquanto no Egito, o anjo da morte viu o sangue sobre o umbral e não permitiu que aquela casa fosse invadida pelo anjo da morte, o inferno viu o sangue no madeiro e entendeu que um povo seria lavado por esse sangue que estava sendo derramado no madeiro de novo, numa cruz. E o inferno estremeceu quando ele percebeu que nem a morte pôde detê-lo, e isso fez com que a marca do sangue do cordeiro estivesse falando sobre a minha vida e sobre a tua vida até os dias de hoje. E o inferno teve que parar, não pode mais tocar, não pode mais acessar. Nós precisamos participar do sangue do cordeiro que foi derramado naquela cruz. Precisamos entender. Se nós não entendemos, nós não desfrutamos. Jesus Cristo não morreu na cruz em vão. Jesus Cristo veio porque era um plano de Deus para salvar a minha vida e a tua vida. Aquilo que no Egito era um símbolo se tornou realidade através de Jesus Cristo. O pastor Tiago falou sobre a cruz, e eu quero falar sobre o sangue. Ele falou que a cruz leva para um outro nível.
Mas o sangue de Jesus Cristo não é só perdão. O sangue de Jesus Cristo é transição também. Nós tivemos a nossa conferência que falava de um novo tempo, o mesmo Deus. A Páscoa, querido, não foi sobre sair do Egito. A primeira Páscoa não foi sobre sair do Egito. A primeira Páscoa apontava para o céu. O sangue marca uma mudança de posição, marca uma mudança de estação. Quando Jesus Cristo morreu lá naquela cruz e derramou sangue no nosso lugar, Ele estava dizendo: ei, tem um novo tempo para você, mas o meu Pai não mudou, o nosso Deus ainda não mudou, Ele continua sendo o mesmo, e a tua história não vai ser mais a mesma quando Ele entrar na tua vida. A palavra de Deus vai dizer em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas. O sangue de Jesus vem para mudar a nossa posição, a posição de culpado, no meio da lama, enterrado no meio das trevas. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados, sim, mas Ele nos tirou de um lugar que nós não deveríamos mais estar, o reino das trevas. Um novo tempo, o mesmo Deus. Nós estamos vivendo esse novo tempo, nós estamos vivendo, querido, um ano do próximo nível, 2026, nós vamos experimentar esse Deus, que no Egito apontava para Jesus Cristo naquela cruz, mas agora nós temos o benefício da cruz a nosso favor, nós temos o sangue de Cristo falando em nosso lugar e dizendo: não tem mais lugar para o inferno, não tem mais lugar para a depressão, não tem mais lugar para tristeza, para mágoa, não tem mais lugar de prisão, de aprisionamento, porque Jesus Cristo morreu na cruz para libertar a minha vida e a tua vida de todo e qualquer pecado. Basta que nós possamos entender aquilo que Jesus Cristo fez e que os nossos pecados foram perdoados e nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para finalizar, querido, eu tenho 5 minutos hoje, nem ficou vermelho. Nós não vamos usar todos os slides. Nós começamos a palavra hoje lendo Lucas 22. Algumas vezes nós usamos esse texto para ministrar a ceia do Senhor. Outras vezes 1 Coríntios, que é super conhecido. E aqui nós vemos que Jesus Cristo, Ele pega o pão, levanta os céus, dá graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Logo em seguida, no versículo 20, nós vemos que Jesus faz a mesma coisa com o cálice. Ele levanta, dá graça e diz: esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, vocês viram uma Páscoa no Egito, mas a partir de agora, o Cordeiro Pascal sou eu. A partir de agora não tem mais animal, não tem mais sacrifício repetitivo, não precisa mais fazer toda hora, todo ano, não precisa mais, porque eu sou o Cordeiro Pascal, esse mesmo Cordeiro que Paulo vai dizer que foi sacrificado em nosso lugar. Anote 1 Coríntios 5:7, aquilo que no Egito parecia um ato de libertação, Jesus transforma em uma obra completa, e na ceia se torna uma experiência. Essa mesa é uma experiência de comunhão. É por isso que nós precisamos participar. A ceia está posta, vai estar aqui, a mesa montada, para que você pudesse participar, querido. O Cordeiro já estava lá antes de a cruz existir. O pastor pegou pesado. Paulo vai dizer aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós estamos aqui hoje não é mais para lembrar de um sacrifício que aconteceu. Nós não estamos mais aqui para fazer um ritual
Porque alguém em algum momento estabeleceu que o primeiro domingo do mês deveria ser o momento onde nós participamos da ceia. Nós precisamos entender a partir de hoje que a mesa está posta para que nós possamos participar de um memorial ao Senhor Jesus. Por isso que ele fala: façam isto em memória de mim, até que eu volte, até que ele venha. Nós estamos aqui lembrando, não só para lembrar, mas para participar desse memorial, para participar do cálice e do pão que foi moído na cruz do Calvário, em meu lugar, em teu lugar. É comunhão. Essa palavra no grego é koinonia. Fala sobre participar, sobre envolvimento. Então, querido, esqueça o que você aprendeu até aqui. Eu preciso ir na ceia porque eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Tem gente que pede perdão para os pecados, lembra do sacrifício de Jesus só na ceia. Tem gente que come peixe 40 dias e o resto do ano faz um monte de coisa errada e esquece do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício de Cristo na cruz precisa ser um memorial diário na vida do cristão. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Não, eu não vou por esse caminho, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Ele morreu lá no meu lugar. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Ele me substituiu naquela cruz. O sangue que deveria ser derramado lá era o meu, mas Ele derramou no meu lugar. Então eu não vou escolher isso aqui. Eu vou fazer da maneira correta. Eu sou cristão, então eu não vou mais tomar vantagem. Quer saber de uma coisa? Eu vi um pastor falando disso essa semana. Ele falou: olha, eu fui fazer uma cambagem no pneu lá, um alinhamento nas rodas, porque passei no buraco. E aí o cara da loja falou para ele: olha, se você fizer na loja é 300, mas se você quiser eu faço por fora, é 100. Lembrou do sacrifício de Jesus na cruz, falou: cara, não vou mais tomar vantagem aqui não. Vou fazer as coisas da maneira correta. Essa é a atitude do cristão. Escolher a porta que é estreita, o caminho que é mais difícil. Porque em Cristo Jesus nós somos participantes da obra de Deus. Nós precisamos entender isso, querido. Quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz, no nosso lugar. A gente viu várias vezes aí, o que é que matou Jesus? O que é que pregou Jesus naquela cruz? Foram os soldados? Não foi. Foi Pilatos? Não foi. Foi o meu pecado e o teu pecado. Mas esse era um plano de salvação da parte de Deus, para a minha vida e para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8:33 vai dizer: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Querido, olha para você agora no teu coração e dá um basta na voz de Satanás nos teus ouvidos, dizendo que você não é merecedor, que você não tem condição de participar da ceia, que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas não foi por você. A palavra de Deus diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe como que o Filho de Deus, o escolhido de Deus, é justificado? Através da fé no sangue de Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos Jesus como único, suficiente, não tem mais vários cordeiros, não tem mais várias repetições, suficiente, Salvador, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus vai dizer: quem os condenará? Não tem inferno, não tem Satanás, não tem capeta, não tem demônio que possa me condenar, te condenar ou te prender no passado, no pecado, porque foi Cristo Jesus
Jesus que morreu, e mais, foi Cristo Jesus que ressuscitou. Ele está à direita de Deus, a palavra de Deus vai falar, e é Ele quem intercede por nós. Não tem acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá no Êxodo, vai apontar para esse dia, 12:14, esse dia vos será por memorial. Apocalipse vai dizer que digno é o Cordeiro. No Egito, quem estava debaixo do sangue sobreviveu. Nos nossos dias de hoje, quem está debaixo do sangue de Cristo reina com Ele, porque Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. No Egito, último slide, próximo, mais um, está aqui atrás, é esse aqui, ó. Leia comigo, querido. No Egito, o Cordeiro apontava. Na cruz, o Cordeiro foi revelado. E hoje na ceia, nós participamos com Ele. Eu quero orar com você antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo pegou você onde você está. Eu espero que o Espírito Santo tenha alugado um triplex na tua cabeça, como fez na minha. Eu espero que eu tenha tido a graça do Senhor em transmitir aquilo que Deus falou comigo no dia de ontem. E eu espero, querido, que essa palavra transforme a tua vida daqui para frente. Mas pastor, eu já sigo o Evangelho, eu já sigo Jesus Cristo, eu tenho feito as coisas dentro daquilo que o Espírito Santo espera para a minha vida, mas sempre tem um ponto para melhorar. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com um pecadinho, daquele de estimação, que está jogado assim, ó, debaixo do tapete, e que de vez em quando você precisa fazer uma limpeza geral, uma faxina no teu coração, e você encontra ele ali debaixo do tapete. Você diz mais uma vez: Deus, eu não aguento mais. É a hora de você ser firme, é a hora de você entregar para o Senhor aquilo que tem te separado de Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi em vão, veio para trazer justificação, para trazer regeneração, para trazer adoção e fazer você filho de Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite, a partir da ceia do Senhor, você seja fortalecido através do pão e do sangue, que representa de fato o corpo e o sangue de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, e que você comece a falar com Jesus agora, e dizer para Ele qual é a área que precisa ser tocada nessa noite, qual é a área que precisa ser transformada, aonde é que Jesus Cristo precisa ser revelado na tua vida. Ele já foi revelado por Deus na cruz do Calvário, mas para você, aonde que falta uma entrega, aonde que falta que Jesus de fato seja revelado, para mudar essa história, para mudar o contexto da tua vida? O que é que falta, querido, no teu coração, para você participar do sacrifício de Cristo naquela cruz? Se faltava entendimento, eu espero ter sido claro, para que você possa desfrutar do que Jesus Cristo fez na cruz no nosso lugar. Comece a falar com Deus agora. Papai, nós estamos na tua presença e nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Nós sabemos que o teu Espírito Santo é o nosso mestre, é quem nos ensina e é quem nos lembra todos os dias aquilo que já foi ensinado por Ele. Então, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra possa queimar nos nossos corações todos os dias, que nós possamos não apenas lembrar dos sacrifícios de Jesus na cruz, mas que nós possamos participar desse memorial todos os dias. Deus, impeça que o nosso coração e a nossa natureza humana nos faça lembrar desse sacrifício só no dia da Santa Ceia. Que nós possamos ter vergonha no nosso coração quando nós lembrarmos do teu sacrifício só no dia da ceia, porque nós vimos que o culto está preparado para esse momento, mas que o memorial do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz seja vivo nos nossos dias, até os dias que o Senhor voltar, todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, nessa manhã, nessa noite aqui, Senhor, e eu quero pedir, Deus,
para que o Senhor possa tocar em cada coração que chegou aqui nessa noite aprisionado, Senhor, que chegou aqui, Senhor, pensando que não foi liberto, que o sangue de Jesus não deu liberdade, não trouxe liberdade, que ele seja agora liberto dessas cadeias, que todo ferrolho de ferro, que todo cadeado seja despedaçado e o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, para aquele coração que está aqui nessa noite e que ainda não teve a revelação do Cordeiro que morreu naquela cruz no lugar dele, e que, Senhor, possa mudar a forma de agir, a forma de pensar, porque quando nós temos a revelação de quem Cristo é em nós, da identidade de filhos, que a partir do sangue de Jesus derramado naquela cruz nós passamos a participar de uma vida de comunhão com o Senhor, e entendemos que a mesa é memorial, é comunhão, e que a ceia é a hora de nós nos aproximarmos ainda mais de Jesus Cristo, de Deus o nosso Pai. Então eu peço, Deus, que nessa noite nós possamos entrar diante do Senhor, Pai, com o coração aberto, e que nós possamos participar dessa ceia com um entendimento diferente, sabendo que é um memorial e que nós vamos fazer isso até que o Senhor volte, porque nós cremos na tua palavra, Deus, e nós queremos viver aquilo que o Senhor já preparou e estabeleceu para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro abençoando cada vida, Senhor, cada família e cada lar aqui representado, em nome de Jesus Cristo.